Com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. É um motivo de grande alegria estar com vocês nesta noite. Eu vou pedir ao Tiago que coloque aí o tema da nossa reflexão. Está em Isaías 55, do 1 ao 11. Eu lerei, os amados irmãos, como assentados estão em reverência à palavra de Deus. Eu lerei. Vocês acompanham. O texto bíblico, por favor, coloca aí. Tá aqui. Eu vou ler aqui. Diz assim: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastai o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvir-me-ei atentamente e comereis o que é bom, e a vossa alma se deleite com gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos a firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei como testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamará uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas regam a terra e faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não tornará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que enviei. Vou pedir ao irmão Robson que nos eleve a Deus mais uma vez, na palavra de oração, nosso remanescente. É você mesmo, cara. Não, aqui no microfone, por gentileza. O texto que foi lido. E, a propósito, eu peguei para ler a Bíblia toda novamente, e você tem que ter coragem, irmão. Tem que ter coragem para ler a Bíblia toda. E ali você começa a dar somos, a vista já não consegue enxergar mais, você tem que procurar uma Bíblia com letras gigantes. E lá vai, você fala, por que está escrito isso tudo? Aí chega ali em Levítico, você dá vontade de parar, e quando chega lá em Número, Deuteronômio, a coisa começa a ficar boa, e daí a pouco você não quer parar, e aí você já está em 2 Crônica, já terminei, e o negócio começa a ficar bom. E aí é muito interessante que você começa desculpa a expressão, a viajar pela palavra de Deus, e ver os porquês, e a gente começa a entender o porquê que todos devem buscar ao Senhor. E eu estava olhando dentro dessa leitura bíblica que eu venho fazendo ali ao longo dos meses, a história de Israel, ou seja, dos cristãos, do ímpio e dos povos ali em volta do povo de Israel. E a gente consegue entender o nosso contexto atual. E eu vou pedir mais uma vez que vocês abram suas Bíblias, 2 Reis, capítulo 18. Que traz ali um fato interessante, do 23 ao 37. Vamos ler a palavra de Deus hoje, irmãos. Os irmãos também acompanhem, mas eu vou preferir ler aqui na minha versão, 2 Reis 18,
do versículo 23 ao 37. Anotem bem o nome desse cidadão aí que vai aparecer. Diz assim: se porém me disserde, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altares Ezequias tirou, dizendo: ajudai a Jerusalém perante este altar, vos inclinarei, ó Jerusalém. Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria. Dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, farias virar o rosto de um só príncipe, dos menores servos do meu senhor? Porém, tu confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros. Agora, pois, subi eu, porventura, sem o Senhor contra este lugar para destruir? O Senhor me disse: sobe contra esta terra e destrói. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquia e Sebna, a Joá, a Rapsaque, anota o nome desse cidadão aí petulante, Rapsaque, rogamos-te, pois, que não fales aos teus servos, que fale ao teu servo em siriaco, porque bem o entendemos, e não nos fale em judaico, aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Porém Rapsaque lhes disse: porventura mandou meu senhor só a ti, a teu senhor e a ti, para falar estas palavras, e não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco coma o seu esterco e beba a sua urina? Rapsaque, pois, se pôs em pé e chamou e clamou em alta voz em judaico, falou e disse: ouvi a palavra do grande rei da Síria, no caso do tal do Senaqueribe. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor a esta cidade, será entregue na mão do rei da Síria. Não dê ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: tratai comigo por presente e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um água de sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo, ele dizendo que a terra dele é igual à terra de Canaã, de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite, de mel. Não entra não que é furado. Assim vereis e não morrereis, vivereis e não morrereis, e não dê ouvido. Essa palavra aí, irmãos, foi minha, tá? Não está na Bíblia. Não dê ouvido a Ezequias, porque vos não incita, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações poderá livrar cada um a sua terra da mão do rei da Síria? Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, nós temos aqui um contexto que Isaías estava vivendo. Lembra que a gente está lendo agora a história do profeta Isaías, que eu li para que todos buscassem a salvação. Só que Isaías estava vivendo nesse contexto desses reis, do rei Ezequias e também do rei Uzias. Quem já leu Isaías capítulo 6, o que é que ele fala no início? No dia que morreu o rei Uzias, e aí a gente sabe a história. E aí ele estava naquele contexto vivenciando aquelas situações. Vou voltar daqui a pouco ao contexto de Isaías. Quero voltar ao contexto da nossa cidade, da nossa igreja, do pastor Ronaldo, da nossa somagem. Então, para falar um pouco de contexto, para quem alguns dos irmãos não me conhecem, né, eu sou da Igreja Batista de Vargem Pequena, origem do pastor Ronaldo, como ele já apresentou aí uma breve história. Nós temos também aqui um contexto, vivendo na nossa cidade. E eu queria citar alguns nomes aqui da Somaja, o irmão Mourão,
o irmão Manel, a irmã Efigênia. Tem uma irmã ali que é a cara dela, em saudosa memória, a irmã Efigênia. E temos aqui o irmão Ivan. Irmão Ivan já passou dos 60, né? Irmão Ivan, irmão Laí, irmão J. Santos, Márcio Santos, Josias, falei J. Santos, falei, né? E aí esses irmãos, eles não aparecem na mídia da sociedade. Esses irmãos, o Instagram dele não passa de 100 curtidas. E esses irmãos, para os antigos aí da minha época, não tem o rap das comunidades. Esses irmãos, eles têm a história dele, o contexto dele, em várias comunidades. Esses irmãos, eles entram em locais que a mídia não entra. Então, eu já tive a experiência de entrar ali na Covanca, Jordão, Colônia, Boiúna, e aí tá os irmãos da Somaja, e lá vai eu, o pastor Ronaldo, algumas vezes, e outros irmãos de Vargem Pequena, passeando por essas comunidades, mas nós somos invisíveis à sociedade, mas não invisíveis aos olhos de Deus. Alguns passaram por algumas enfermidades. Ezequias passou porque nós não passamos ou passaremos. E aí nesse contexto, ali em Itaguaí, o pastor Ronaldo ali à frente da congregação da Igreja Batista de Vargem Pequena, e chegou o ponto dele viver o rei Ezequias. Chegou a enfermidade, e eu vou pedir que o irmão coloque aquela imagem ali, por gentileza. E ali em cima, né, nós estamos ali na congregação lá em Itaguaí, e o nosso contexto da nossa realidade, da cidade do Rio de Janeiro, da cidade de Itaguaí, e a palavra de Deus, ela estava lá em Samaria, e Jesus em Atos 1:8 diz, né, ser minhas testemunhas em todos os lugares, até os confins da terra. Mas aí chegou o momento do rei Ezequias lá no Grafegrine. Esse nome é esquisito de falar, né? E aí o Ezequias estava lá no Grafegrine e precisava dos ajudantes. Lá estava eu, pela misericórdia de Deus, levando, acompanhando esse homem, e chegou um momento que não tinha condições dele estar ali na frente da congregação, e aí a diretoria da nossa igreja escolheu aqui esse vídeo certo. Vamos lá. E ali passamos ali 3 meses, 6 meses, arduamente, e ali esse homem vivendo, vamos falar aqui, a prisão que ele precisava passar, como no contexto de Israel passou por algumas prisões. Quantos de nós não passamos por algumas prisões? Está aqui o irmão Hélito, ele está vivendo o momento de prisão dele, falando figuradamente. Quantos de nós não passamos por alguma enfermidade que parece que o céu estava de bronze? Eu passei o meu, ali no Miguel Couto. Cada um de nós passamos, e aí não só de enfermidade, mas também de doenças, também de problemas familiares, problemas da nossa sociedade. E interessante que nós, irmãos, nós precisamos viver o nosso contexto, e o contexto do nosso Rio de Janeiro não é nada animador. Mas como eu voltei ao contexto da Somaja, que é o grupo de homens batistas de Jacarepaguá, invisíveis aos olhos do mundo, assim também como as igrejas muitas das vezes não é visível aos olhos do mundo. E nós vivemos hoje, irmãos, alguns Rapsaques, Tiglat, Piusé, alguns Senaqueribe, e muitos deles têm perdido o temor de Deus. Às vezes nós passamos pelas nossas comunidades, e antigamente os Rapsaques
tinha certo receio pelo cristão, alguns Senaqueribe, tinha medo dos reis, dos profetas. E hoje, os Senaqueribe do século 21, o Rabsaques do século 21, estão perdendo o temor de Deus. Enquanto a igreja está evangelizando nos 4 cantos da nossa cidade, nós temos falado para os meninos, no sentido figurado, entendam, que Jesus o ama, mas esses meninos muitas das vezes estão tirando o sangue inocente. E a igreja precisa continuar orando por esses meninos, por mais indigno pecador que seja. Assim como as igrejas que a Somaja procura ir nos lugares mais difíceis da nossa região e outros grupos na região da nossa cidade, tem ido ao encontro desses meninos. E vamos crer, irmãos, que por mais que ele se sinta voraz, Deus há de pesar a mão sobre a vida deles. E nós, como cristãos, precisamos confiar. Não é para a gente ir brigar com eles, é para a gente dizer que Jesus ama eles, independente do que seja. E aí nós vemos alguns lados que muitas das vezes nós nos acovardamos, como Acais se acovardou e fez aliança com alguns meninos daquela época. A igreja não precisa fazer aliança, precisa dizer que ama eles. E aí vem a resposta de Isaías. Vamos abrir nossas Bíblias. 2 Reis, capítulo 19, do versículo 20 ao 34. E o rei Ezequias, quando recebeu a notícia, o rei Uzias, tanto outros reis, Josias, quando recebeu a notícia que Rabsaque afrontou e que Senaqueribe achou que era Deus, o que é que ele fez? Ele entrou na casa de Deus, ele foi buscar a Deus. Então o rei Ezequias ora a Deus, e quando ele foi orar a Deus, o profeta Isaías, conforme aquela leitura que nós fizemos lá, vamos aqui, 2 Reis 19, do versículo do Senhor, irmãos, que nós precisamos confiar e trazer para nossas vidas, mesmo em momentos difíceis, em momentos de dificuldade, nós precisamos confiar no Senhor. Então, aquela palavra, aquela dificuldade que humanamente você não consegue ver saída nenhuma, ore a Deus, busque a Deus, que com certeza Deus fará proeza na tua vida, você encontrará saída. E quando a gente fala de casa, a gente fala de preparação, nós falamos de casa como igreja mais alta, não são os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Essa casa, ela é dedicada ao Senhor. Nossas vidas precisam ser dedicadas ao Senhor em qualquer situação. E para você que nos ouve nesta noite, caso você ainda não tenha tido um encontro com o Senhor Jesus, a palavra de Deus, né? Por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? E aí o Senhor Isaías, o Senhor já conhecia, né? O tigrinho, tantos outros jogos de azar, as bets, tem bet para todo lado. E nós, como os cristãos, precisamos estar atentos para não gastar o nosso dinheiro, o nosso tempo, naquilo que não pode satisfazer. E nesta noite, cada um de nós possamos olhar o nosso contexto histórico, do passado, do presente e do futuro, porque cremos que a nossa terra, a nossa Jerusalém celestial, ela nos espera, e que para tanto, nesta noite, nós possamos agradecer a Deus nesse contexto
histórico daquilo que nós estamos vivendo na nossa cidade, na nossa vida, talvez como familiar, que você possa confiar em Deus, independente das lutas. Israel, irmão, clamou a Deus por quanto lá no Egito? 400 anos. Às vezes vem um problema aqui, 3 meses ali, 6 meses, 1 ano, talvez 5 anos, mas que nós possamos confiar no Senhor e não desistir. E que para tanto Ele aplique a sua palavra em nossos corações nesta noite. Desculpa isso.